Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos e hoje eu quero falar para vocês de honorários advocatícios, né? Enquanto um profissional liberal, o advogado ele presta serviços a uma pessoa, que pode ser física ou jurídica, e ele é remunerado a partir de honorários advocatícios, né? Existem 3 modos básicos de cobrança e de instituição de honorários advocatícios. O primeiro modo são os honorários contratuais ou convencionais. O segundo modo são os honorários sucumbenciais e o terceiro modo são os honorários que são arbitrados judicialmente, né? Você pode combinar algumas dessas formas e ser criativo na cobrança dos honorários, mas basicamente são esses 3 tipos de honorários. E é isso que eu quero falar na aula de hoje sobre honorários advocatícios, né? Porém, cobrar honorários é uma arte, né? Se você quiser saber como cobrar de forma eficiente os honorários para você não perder o cliente e para você também não perder dinheiro, eu tenho uma aula completa no módulo 2 do meu curso de prática jurídica sobre honorários advocatícios. Esse curso você pode achar na descrição desse vídeo, cursodepraticajurídica.com, e se você está vendo pelo Instagram, você pode ver na bio lá do meu Instagram. Vocês do YouTube me sigam no Instagram, @blog Ronaldo Bastos, eu coloco várias dicas também por lá. O que são honorários, mais uma vez, né? Honorários advocatícios é a forma como o advogado ele é remunerado pela prestação dos seus serviços. Eu disse para vocês que tem 3 tipos de honorários. Vou começar pelos honorários contratuais. Os honorários contratuais são aqueles honorários que são combinados entre o advogado e o cliente, mediante um contrato escrito e assinado por ambas as partes. Tanto o advogado quanto o cliente tem que assinar esse contrato. O que é que envolve, se a gente for destrinchar esse contrato de honorários, envolve tanto um contrato de mandato, por meio do qual o advogado representa o seu cliente em juízo ou fora dele, quanto um contrato de prestação de serviços jurídicos pelo qual o advogado deve ser remunerado. Existem algumas formas de se fechar um honorário contratual, né? Eu vou meio que mencionar essas formas, só lá no curso mesmo eu aprofundo e diante de qual situação você pode fechar determinado tipo de honorário. Então, uma forma básica de fechar um honorário contratual é você definir um valor com seu cliente logo no início do processo. Eu vou administrar esse seu processo por R$5.000, por R$10.000, por R$15.000, R$20.000, né? Então significa que enquanto não houver uma sentença transitada em julgado, você vai trabalhar nesse processo com aquele valor inicial. Lembre-se que o processo pode chegar até o Supremo Tribunal Federal, pode chegar ao STJ. Então você tem que meio que estimar o seu valor desses honorários contratuais, né? Você pode, por outro lado, trabalhar com um valor fixo mensal a ser pago enquanto durar o processo, né? Enquanto durar o processo, o advogado vai receber tantos R$1.000 mensais para administrar aquele processo. Você também pode calcular um valor, ou expor um valor, combinar com o cliente um valor ao final do processo. É uma porcentagem sobre o êxito do cliente, né? Se o cliente ele conseguir ganhar aquele processo, o advogado recebe uma porcentagem. Esse tipo de contrato é chamado de cláusula cota litis, né? Que a remuneração do advogado ela depende diretamente do seu sucesso na demanda judicial. E é uma questão um tanto complicada, porque o advogado tem uma obrigação de meio, ele presta um serviço jurídico, mas no final das contas ganhar ou perder o processo não depende dele, depende da magistratura, né? Depende do juiz. Então nunca é recomendada, tô dando spoiler do que eu falo lá no curso, nunca
é recomendada como única forma de pagamento, porque você pode ter todo um trabalho para instruir um processo que inclui gasto com gasolina, gasto com pesquisa, gasto com a internet, gasto com os funcionários do seu escritório. Desculpe. Os funcionários do seu escritório, e no final você não ganha o processo e todo esse gasto não é remunerado pelo seu cliente. O advogado tem a obrigação de meio e nunca a obrigação de resultado. Um outro detalhe é que a porcentagem que cabe ao advogado nunca pode ser superior à porcentagem que cabe ao cliente. Você não pode fazer uma cláusula cota litis de que o advogado vai ter 80% dos ganhos e o cliente 20% dos ganhos. Isso não pode acontecer. E uma quarta forma de calcular esses honorários convencionais, ou contratuais, seria combinar uma série pode ser um valor fechado no início, mais uma porcentagem sobre se há sucesso na demanda. Beleza? Então, fechado, honorários contratuais. Honorários sucumbenciais. O que são isso? São aqueles honorários em que a parte perdedora do processo deve pagar um valor ao advogado da parte ganhadora. A parte que perde o processo paga um valor ao advogado da parte ganhadora. Normalmente são fixados pelo juiz que presidiu o processo e, embora não sejam tabelados pela OAB, em geral eles variam de 10 a 20% do valor da condenação, Esses honorários sucumbenciais possuem um caráter alimentar, logo são créditos preferenciais, Aqui é uma questão interessante que eu abordo com muito mais profundidade lá no curso, mas que honorários de sucumbência e honorários contratuais são independentes um dos outros, de maneira que o advogado pode e deve receber ambos os honorários, Por fim, os honorários arbitrados judicialmente. Os honorários arbitrados judicialmente são aqueles que oriundos quando o cliente e o advogado eles não combinam qual será o valor dos honorários, então é arbitrado pelo juiz. Ou, por exemplo, quando há a combinação foi meramente oral e depois o cliente não quis pagar ao advogado os honorários, então também é arbitrado pelo juiz. O juiz vai arbitrar esse valor de acordo com o trabalho desempenhado pelo advogado, maior quantidade de trabalho, menor quantidade de trabalho, o valor, inclusive do ponto de vista, a quantidade de trabalho do ponto de vista qualitativo também, qual é a complexidade da causa que vai determinar esse valor. O valor econômico da causas com valores econômicos maiores, o advogado tem que ser melhor remunerado do que causas com valores econômicos menores. E por fim, os limites da tabela de honorários da OAB não pode ser... a tabela de honorários da OAB em geral é bem mais elevada do que a vida real, Então se essa limitação é mais do que razoável de ser estabelecida para o estabelecimento, a instituição dos honorários que são arbitrados judicialmente. Então é isso, se vocês tiverem alguma dúvida sobre os honorários, coloquem aqui embaixo que eu respondo. Se vocês quiserem uma aula completa sobre honorários advocatícios, não só sobre os tipos de honorários, mas como cobrar honorários advocatícios, se inscrevam lá no meu curso de praticajurídica.com. Se você está no YouTube, está na descrição desse vídeo. Se você está no Instagram, está na bio, na biografia. É isso, espero que vocês tenham aprendido os tipos de honorários advocatícios. Qualquer dúvida é só me chamar. Até uma próxima. Tchau.